Olá, pessoal, e bem-vindos a mais uma análise aprofundada trazida pela Ford College. Hoje, a gente vai construir algo absolutamente fundamental. Pense nisso literalmente como a planta de um engenheiro, aquele diagrama bem detalhado para um sistema complexo. Nosso foco é destrinchar como projetar um ambiente de desenvolvimento para Solana que seja totalmente aprimorado com IA. E bom, para que essa construção seja estável e não desmorone logo no primeiro teste, a gente precisa de um plano mestre impecável, um verdadeiro blueprint de arquiteto. Então, vamos direto ao ponto. O nosso plano de mestre hoje tem 6 etapas bem diretas. Vamos dar introdução à arquitetura em 3 camadas, depois a gente passa pelo checklist de configuração, mapeamento prático dos componentes, como tratar as habilidades de IA como microserviços e, claro, fechamos com a conclusão e os próximos passos. É pura engenharia para evitar aquelas falhas imprevisíveis nos nossos pipelines de CI. Então, começando com a seção 1, Introdução e Recapitulação. Esse material engata perfeitamente na nossa lição anterior, onde desenhamos aquele mapa geral das ferramentas de IA para a Solana. Agora é a hora de arregaçar as mangas e preparar o terreno de verdade. E isso já nos leva a uma questão super importante: o plano do capstone. Sabe aquela dor de cabeça clássica de todo desenvolvedor? Você está lá, pronto para o tão sonhado deploy, e do nada descobre que as chaves de API estão todas zoadas ou esquecidas em algum arquivo local aleatório. Nossa, não tem nada pior. Um projeto sólido serve exatamente para prevenir esse tipo de caos. A ideia aqui é traduzir a nossa visão em um checklist arquitetural muito concreto. Acabar com a ambiguidade para não ter atrito desnecessário na hora de implementar. Passando para a seção 2, Arquitetura em 3 camadas. Para a gente não cair nesse caos que acabei de falar, precisamos de uma base super forte, mapeando as responsabilidades com uma precisão cirúrgica. Olha só, a estrutura tem que funcionar como as engrenagens de uma máquina complexa. Nós temos 3 camadas. Primeiro, as ferramentas locais, tipo os editores e linters. Segundo, as ferramentas de IA, que são os clientes de LLM e template de prompt. E por fim, as ferramentas blockchain, com o Solana CLI, os SDKs e frameworks como Anchor. Para a engrenagem rodar lisa, essas peças precisam se encaixar perfeitamente, com canais de comunicação explícitos. Não dá para ficar adivinhando onde a IA termina e onde a blockchain começa, certo? Tem que ser exato. Vamos para a seção 3, o checklist de configuração. O pulo do gato aqui é que problemas de integração muito abstratos devem ser reduzidos a perguntas concretas, um simples e direto sim ou não. Sendo assim, o ponto crucial é entender esses 4 níveis do checklist. Eles são os pilares que sustentam tudo. O nível de arquivo exige nomes e diretórios precisos, ou seja, nada de arquivos temporários perdidos por aí. O nível de ambiente garante que as variáveis e os segredos estejam seguros e nos lugares certos. Já o nível de dependência, bom, significa que as versões dos SDKs estão totalmente travadas. Nada daquelas atualizações surpresa que quebram o código na sexta-feira à noite. E o nível de validação define os testes e as etapas de CI que provam que cada peça realmente funciona. Gente, cada um desses elementos é inegociável. O mapeamento desses componentes é absolutamente essencial. A gente precisa saber exatamente onde cada pedacinho da IA mora na estrutura do repositório. Por exemplo, o manifesto LLM fica lá num diretório bem específico, o .cloud/skills, e é ele que define as entradas e saídas. Os templates de prompt têm o próprio espaço canônico deles. As configurações do cliente dizem qual modelo usar e, lógico, nós temos os scripts locais para testar toda essa brincadeira sem gastar chamadas de API reais. Manter essa organização é o que nos dá previsibilidade. Mas como a gente aplica isso no checklist na prática? Bom, pensa na diferença entre uma instrução vaga e uma instrução concreta. Um item tipo adicionar configuração do cloud é basicamente um convite para o desastre. O que é essa configuração? Onde ela vai? Agora, um item bom de verdade diz o seguinte: criar o arquivo .cloud/config no formato JSON, especificando as chaves de provider, model e timeout_ms. Essa precisão toda é necessária para evitar que uma ferramenta de IA tente simplesmente alucinar um framework inteiro só porque faltou clareza na instrução. Faz sentido, né? Seção 4. Mapeamento prático de componentes. Agora a gente vai ver como esses componentes funcionam em ação, no mundo real, enquanto construímos uma funcionalidade. Imagina o seguinte cenário com a gente: um assistente de IA inspecionando o IDL, que é a interface de um programa Solana, para gerar testes unitários. O fluxo de ponta a ponta seria mais ou menos assim. Primeiro, a gente busca o IDL compilado. Segundo, normalizamos esse esquema para que a IA consiga entender.
Terceiro, executamos a habilidade com prompt altamente específico. Quarto, a gente grava os testes que a IA gerou em um diretório pré-definido. E quinto, validamos a compilação desses testes automaticamente lá no CI. Percebem a fluidez? É um processo linear, rastreável e que pode ser validado etapa por etapa. E bem no meio de todo esse processo, a gente se depara com um conceito vital, o modo mock. Mas o que é isso na prática? É um truque essencial de engenharia. Em vez de acionar a IA e gastar dinheiro toda vez que o pipeline de CI roda, o modo mock simplesmente simula as respostas do LLM. Isso permite confirmar que o comportamento do sistema está certinho, de forma totalmente automatizada, sem drenar o orçamento do projeto com infinitas chamadas de APR. É inteligente, prático e, o melhor de tudo, econômico. Chegando na seção 5, habilidades como microserviços. Com esse fluxo todo em mente, a gente pode introduzir uma mudança real de paradigma e mudar fundamentalmente a forma como enxergamos as capacidades da inteligência artificial. O nosso modelo mental aqui é tratar cada habilidade de IA como se fosse um microserviço robótico pequeno, leve e altamente previsível. Isso quer dizer que precisamos de contratos muito estritos. Um contrato de entrada validado por um esquema JSON que diz exatamente o que a IA precisa receber. Um contrato de invocação que define como essa habilidade é chamada, incluindo timeouts para ninguém ficar esperando para sempre. E um contrato de saída, exigindo um formato padronizado para o status e os artefatos gerados. Zero ambiguidade permitida aqui, pessoal. E onde que tudo isso fica registrado? No Manifesto de Habilidade. Esse é o documento oficial de contrato para esses microserviços. É ele que estabelece limites super claros, documenta a capacidade única da IA e mapeia de onde vêm as entradas e para onde vão as saídas. Isso garante uma observabilidade total do sistema. Se alguma coisa falhar, o manifesto nos ajuda a saber exatamente onde procurar e consertar o problema. Seção 6, conclusão e próximos passos. Que jornada técnica fascinante a gente teve até aqui, hein? Vamos dar uma resumida nesse plano arquitetônico e nos preparar para a fase real de construção? Recapitulando rapidinho, a gente tem 3 regras de ouro para o nosso checklist de arquitetura. Primeiro, exigir itens de checklist explícitos e que possam ser verificados por uma máquina. Não dá para deixar margem para interpretações humanas. Segundo, tratar todas as habilidades de IA, como microserviços, com contratos de entrada e saída muito bem definidos. E terceiro, planejar os pontos de validação de CI desde o dia zero. Capturar esses modos de falha logo cedo é o que salva a gente e reduz aquele temido retrabalho durante a implementação de projetos na Web3. E para encerrar nossa análise, fica aqui a reflexão. Como o tratamento de IAs como microserviços leves vai mudar fundamentalmente a forma como arquitetamos projetos no Web3 no futuro? Pensa só nas possibilidades absurdas de escala e segurança que isso traz para a mesa. Na próxima lição, chamada Implement the .Cloud Directory, a gente vai colocar as mãos no código e transformar todos esses conceitos em artefatos reais. Muito obrigada por acompanhar mais esta análise criada pela Ford College. E olha, para se aprofundar mais nesse e em vários outros temas fascinantes do universo Web3, é só dar um pulo no site ford.college. Até a próxima e bons estudos!